foram se desenvolvendo, tendo agora o casamento em grupo. Temos aqui no texto: casamento em grupo trata-se do casamento de um grupo de irmãos com um grupo de irmãs. Esse tipo de casamento é próprio dos habitantes das ilhas polinésias no Pacífico. Os teóricos extremados do comunismo têm proposto essa modalidade conjugal no seu programa educacional e familiar. Tais proponentes dizem que essa modalidade de casamento é boa porque todas as esposas seriam tidas em comum e a educação de seus respectivos filhos ficaria a cargo do Estado e não dos pais. E aí temos, de uma proposta dessa, qual é o tipo de pensamento, qual é a forma como estes grupos que propõem essas propostas, como é que eles encaram a importância do casamento e a importância da revelação bíblica como padrão, como norma base para a sociedade. Então, quando esses comunistas chegaram ao poder em alguns países, e geralmente nos países onde eles chegam ao poder, instalam ditaduras, né, por causa da forma de governo ideal para eles. Então, o governo ideal para esses partidos de ideologia comunista excluem a revelação divina, excluem até a pessoa divina mesmo. Professam geralmente o ateísmo. Claro que houveram algumas transformações, existem uns partidos comunistas da atualidade que começam a interagir com outras religiões, principalmente com o comunismo, né? Isso a gente vê principalmente com o cristianismo. A gente vê principalmente aqui no Brasil essa interação, essa aproximação entre alguns partidos de linha comunista com algumas alas religiosas. Mas de início, né, os primeiros proponentes, quando então grupos alcançaram o poder e resolveram colocar em funcionamento essa ideologia, geralmente o comportamento era excluir a crença no sobrenatural, excluir a crença em Deus, excluir os padrões referenciais das religiões, não do cristianismo só, mas das religiões em geral. Mas o cristianismo é o principal foco, né? O cristianismo é o principal foco de exclusão, de combate desta linha ideológica. E eles encaram a sociedade como simplesmente, vamos dizer, números que alimentam, energia que alimenta a força do Estado. O Estado, sim, é importante. O Estado é uma força dominante, é uma força completamente imbuída de poder, né, que tem inclusive tudo em suas mãos, as terras, a força de trabalho, a energia da terra que possa tirar para seu proveito. Então tudo tem que estar em função do Estado. E aquilo que seria, na visão deles, melhor para o Estado, seria não as famílias fortalecendo-se individualmente, os núcleos familiares nos quais o indivíduo se fortalece. O indivíduo tem importância singular, ele ganha uma importância individual por parte da sua mãe, por parte do seu pai, que faz dele alguém pensante, relevante, alguém com autoestima. Pelo menos este é o resultado de uma família equilibrada, de uma família normal. Agora, com esta mistura de grupos de pessoas sendo encaradas simplesmente como provedores de indivíduos para alimentar a máquina do Estado, temos um enfraquecimento dos núcleos familiares, que aliás nem existiriam se fôssemos adotar esse ponto de vista aqui. Destruiria-se os núcleos familiares, tendo-se casamentos em grupos. Desses grupos, as crianças são criadas em comum, em conjunto, né, por um pequeno período de tempo, sendo logo após a primeira infância, né, o desmamamento, a primeira infância, entregues ao Estado, para então ser aplicado a eles a ideologia do Estado, né, a doutrinação. A doutrinação que tem o viés de alimentar a ideia no indivíduo de fortalecer o Estado. A importância não está no indivíduo, a importância está no Estado. E com isso vemos, é a ideologia dos dominadores, é a ideologia daqueles que têm ganância pelo poder. E aí vemos, por que olhar para essa proposta que foi adotada em alguns grupos, né, das ilhas polinésias, em decorrência da necessidade desses grupos sociais, né, num lugar isolado, num lugar com poucos recursos, com poucos indivíduos mesmo, né, com população muito escassa.
Então adota-se determinada modalidade de casamento em função da necessidade. Agora esses grupos querem pegar isso que ocorreu, que não é o plano ideal, ocorreu em vista de uma necessidade, e querem aplicar de uma forma sistemática e geral, e aonde não é necessária. Por que eles querem fazer isso? Porque eles olham com este viés, eles olham com desta forma para as pessoas, para a sociedade e para a revelação divina em relação a ela. A revelação divina é como inexistente, é simplesmente uma invenção da igreja para a dominação. Só que na verdade quem está assumindo o papel de fato querer dominar as pessoas, doutriná-las e dominá-las, são exatamente essas ideologias. E aí vemos, assemelharia-se a uns animais, porque assim são, nas suas matilhas, os filhotes são criados em comum entre as fêmeas. Então as fêmeas são fertilizadas pelos machos dominantes, os machos dominantes do grupo conseguem estabelecer sua prole, e os filhotes, que não se sabe exatamente de quem é, porque isso não tem qualquer importância, não tem qualquer significado, são simplesmente filhotes integrantes daquele grupo, daquela matilha, que futuramente serão também líderes dominantes ou subalternos, que estarão ligados ao líder de uma matilha próxima que eles irão constituir. Então não existe individualidade, existe grupo. O que é importante é o grupo, é a matilha. E aí vemos que quando se olha para um ser humano e não vê nele a imagem e semelhança de Deus, mas vê ele simplesmente com a evolução de um ser brutal, um ser grotesco, inferior, não é difícil, torna-se fácil a proposição de algo assim. Torna-se fácil propor que ele viva semelhantemente a um animal qualquer, porque não há diferença, né? Ele é simplesmente um animal que escolheu andar de roupa, mas ele é a mesma coisa dos outros animais, não há nenhuma diferença. A racionalidade dele, a inteligência no ser humano não é distintiva em relação aos outros animais. Por isso olha-se para esses exemplos e propõe-se de uma forma muito tranquila, né? Isso, claro, em alguns lugares foi adotado por necessidade, sim, mas ele não é a situação ideal. A situação ideal, tal como a gente já relatou, é o relacionamento monogâmico. Temos aí a poligamia, que já foi tratada, já foi bastante tratada, mas a gente faz aqui a leitura do texto. Esse tipo de casamento é chamado de poliginia, é chamado também de poliginia. Nesse sistema de matrimônio, o homem casa-se com mais de uma mulher, podendo haver vários casamentos. Essa prática de casamento funciona melhor quando o homem tem grande poder aquisitivo, e não quando ele tem apenas o necessário para viver. Então, conforme a gente já analisou, a Bíblia Sagrada nos fornece diversos exemplos de poligamia. A poligamia, mesmo sendo tolerada por Deus por causa da falha de caráter, por causa do despreparo do ser humano ainda em adotar o padrão correto, né? Então, por causa da insuficiência do ser humano, Deus tolera estas práticas até que o ser humano esteja plenamente capaz para assumir aquilo que é do plano perfeito de Deus. Então vemos que o mundo veio sendo preparado, veio sendo lapidado, né, moldado, até a época em que Cristo traz a revelação perfeita, e quando Cristo vem ao mundo, ele restabelece os padrões perfeitos de Deus. Então ele faz menção do padrão perfeito estabelecido por Deus e adota ele como a verdade. Coloca ele, ratifica ele na sociedade na qual estava inserido como uma verdade. Este é o padrão de Deus. Um homem e uma mulher. Se em algum momento algum desenvolvimento da história o homem adotou este padrão, um homem casasse com mais de uma mulher, ele na verdade é um padrão distorcido. Agora é o que há para o momento. O homem do momento não poderia se esperar dele mais do que isso. Então foi tolerado durante o tempo, mas a maioria dos exemplos bíblicos de poligamia ou poliginia sempre deram grandes problemas. Aí citamos aí Jacó, né, os problemas internos lá da família de Jacó. Citamos Davi, problemas gravíssimos, inclusive até incesto, né, quando um irmão estuprou a irmã.
Então eles não se viam, não havia um laço familiar muito forte. Eram quase que famílias distintas compartilhando um mesmo pai, né? Filhos de famílias distintas compartilhando o mesmo pai, mas que não se sentiam integrantes de um mesmo grupo social, de uma mesma célula. Eram células familiares distintas, tendo um chefe de família, um homem, como integrante de todas elas, mas elas são distintas, e os filhos se entendem também pertencentes quase que a famílias distintas. E aí vemos que o irmão se apaixonou por a irmã dele, Amon, e Tamar, se eu não me engano, salvo engano meu aí, e ele estupra a sua irmã, né, ato de total descontrole. Ele estupra ela, vindo trazer primeiro o incesto e depois o fraticídio, porque Absalão o mata. E quando Absalão o mata, depois tem que se refugiar em terras longínquas, fica lá muito tempo, até que o homem de confiança de Davi convence a trazer de volta seu filho. Mas veja aí quanta confusão, veja quantos problemas, decorrentes do que? Da distorção do plano perfeito. O plano perfeito de Deus previa um tipo de relacionamento, mas os homens quiseram adotar outro tipo de relacionamento, quiseram viver conforme outro plano, conforme outro modo, e quando tentaram assim fazer, viram que é ineficaz, que não funciona, que em algum momento pode até funcionar, mas geralmente tende ao fracasso. Então vemos aí a poligamia, o concubinato também já foi explicado. No caso, por exemplo, de Jacó, houve a poligamia e o concubinato, porque as esposas com as quais casou, que pretendia mesmo casar e casou, no caso de Léia foi consequência de uma esperteza, né, do pai dela. Então Labão, tio de Jacó, quando Jacó vai até ele, a intenção dele é casar-se com Raquel, só que Raquel é a mais nova. Labão não diz nada a ele, aí assente como se estivesse concordando com este contrato. E Jacó trabalha 7 anos por Raquel. Na festa de casamento, provavelmente embriagado já, é entregue Léia. E quando então consumado o casamento, né, com o ato sexual, no dia seguinte ele já acordado já em ressaca, né, acordado de sua bebedeira, ele olha e vê outra mulher ao seu lado, vê Léia, e vai reclamar a Raquel. Então Labão diz, aqui a nossa prática é casar primeiro a mais velha. Então agora mais 7 anos de trabalho por Raquel. Então ele tem Léia e Raquel como esposas oficiais. Só que tanto Léia quanto Raquel tinham escravas. Tinham algumas escravas e tinham escravas pessoais, escravas que compartilhavam a sua intimidade, né, que estavam sempre com elas. E essas escravas pessoais de Raquel e de Léia são integradas a este grupo familiar como esposas de segunda categoria, vamos colocar assim. Então elas entram para o casamento como concubinas. Quem tem poder de voto dentro da família é a esposa. Quem tem poder de controle sobre a casa é a esposa, né? Os filhos da esposa, numa sociedade pagã, os filhos da esposa oficial é que tem direito, mas os filhos da concubina são de segunda categoria, por esta mulher entrar nesse relacionamento com uma pessoa de segunda categoria, entrar como uma escrava, e no caso agora uma concubina. O concubinato também foi praticado por Abraão, no caso de Agar. Agar também era escrava, né, era escrava da esposa de Abraão, e entra para o casamento como uma concubina, para o casamento também com uma concubina. E aí vemos esses casos. No caso de Davi também vai haver algumas concubinas. Salomão também. Era uma prática da época, principalmente de pessoas poderosas, pessoas que tinham muito recurso, porque com certeza teria que se ter muito recurso para sustentar mais de uma família. Então se a pessoa não tem condições nem de sustentar uma família sequer, quanto mais sustentar mais de uma família, mais de um núcleo familiar, mais de uma esposa gerando filhos, então necessitando de o devido cuidado para esses filhos, né? Sem contar a atenção, a afetividade, né? Então só uma pessoa que tivesse com certeza muitos recursos e pudesse prestar aí a devida atenção a todos esses núcleos familiares. E aí vemos na continuidade a poliandria, que já é uma prática bastante incomum.
muito escasso, exemplos de poliandria. É o matrimônio de uma mulher com diversos homens. Então é uma poligamia invertida, né? Uma poliginia invertida. Regime que se observa em sociedades matrilineares, mulheres onde a mulher é a chefe da família, no qual diversos homens, em geral irmãos ou primos, participam da posse de uma mulher. Trata-se de um tipo de casamento grupal, onde o irmão mais velho é o cabeça do lar. Essa modalidade de casamento é muito rara, encontrada apenas no Tibete, em algumas tribos de montanheses da Índia. Então vemos aí o modelo matrilinear, com a mulher assumindo a liderança, a chefia da casa, e os homens compartilhando a mesma mulher como esposa. Então a sociedade é organizada em torno de alguns homens vinculados por laço familiar a uma família cuja mulher é o centro, a mulher é o chefe da situação. Então temos aí exemplos muito escassos desse tipo de prática, né? Temos aí no Tibete, que é uma região aí, se eu não me engano, ao sudoeste da Índia, ao norte ali ao sudoeste da China, ao norte da Índia, nessa região aí próxima ao Nepal, uma região inclusive que está sob dominação chinesa até o momento, pelo que eu salvo engano, mas eu creio que está sob dominação chinesa até o momento. Tem um personagem importante de lá, o Dalai Lama, que é dessa região do Tibete. Então a gente ouve falar muito de lá dos monges, da religião tibetana, né? Mas há também alguns núcleos populacionais lá essa prática da poliandria, tanto lá como em algumas tribos também montanhesas da Índia. Então geralmente lugares onde por algum problema, algum desequilíbrio, houve escassez de mulheres. E não é difícil você entender a questão de escassez de mulheres, principalmente numa sociedade muito arcaica, uma sociedade que depende muito da força braçal, que depende muito da quantidade de homens. Então é mais favorecido a multiplicação de homens na sociedade do que de mulheres. Então muitas das vezes, infelizmente, algumas sociedades mais arcaicas adotam práticas muito brutais, como por exemplo ao nascimento de uma mulher, a morte dessa mulher logo no nascimento e o favorecimento sempre que nascem homens. Com isso você tem uma multiplicação de homens, uma diminuição da população feminina e levando então a essa distorção, levando a essa situação em que pratica-se a poliandria, tendo a mulher então como chefe desse grupo, líder desse grupo, e os homens como força de trabalho associados a ela, e aí constituídos por laço familiar, compartilhando desta mulher, esse elemento feminino escasso. Situações, com certeza, situações desequilibradas, né? Situações fora do ideal. E aí, além disso, vamos falar também da endogamia. A endogamia trata-se de um regime em que o indivíduo se casa no interior de sua classe e que implica um sistema de casta. A endogamia é uma forma de limitar o casamento a uma tribo, uma classe social. Então, você observa a endogamia muitas das vezes ao longo da história das classes dominantes. Na Idade Média, por exemplo, até após a Idade Média, nos grandes impérios que se formaram, as famílias que tinham muitas posses geralmente buscavam casamento para os seus filhos com famílias que também tinham muita posse e poderiam, na unificação dessas famílias, acumular mais bens e adquirir mais poder e até poder político de influência sobre o Estado, com essa acumulação de poder através desses laços familiares. Então vemos os casamentos arranjados, os casamentos onde os pais negociam a união desses indivíduos, esse homem com essa mulher, visando não qualquer aspecto de amor ou afinidades, nada disso, mas apenas a questão econômica e a questão social, a questão do nível familiar. Então a pessoa que, com relação aos títulos, por exemplo, pessoas que se entendiam, que tinham sangue azul, que tinham título. Então a pessoa tinha um título na nobreza, um título militar, um título eclesiástico, e ela não queria trazer para dentro da sua família um indivíduo que fosse de classe, segundo esta pessoa, inferior.
né, que essa pessoa olhasse como sendo inferior à sua família, que não viesse contribuir, trazer algo bom para a sua família, né, mas que viesse, segundo essa visão distorcida, viesse sujar o nome da família. Assim, os casamentos de endogamia tinham esse viés, né, e algumas famílias adotavam por causa desse viés, mas também foi praticado para se manter uma ordem social. Por exemplo, a endogamia que foi praticada com relação às tribos de Israel. O país de Israel, né, quando o povo foi tirado da escravidão e levado para a terra de Canaã, e ela foi dividida entre as tribos. Então, de tal forma foi organizado que cada tribo tinha a sua terra. Então, os grupos familiares já era pressuposto que tivesse seu lugar de habitação, seus recursos materiais para o seu desenvolvimento, a sua organização social, né, que aliás era bastante escalonada, não tendo um governo central muito forte, mas o poder sendo distribuído entre os chefes das tribos, os chefes dos clãs, os chefes das famílias, né, a grande congregação, que é chamada a organização dos chefes tribais. Então, ali havia um escalonamento do poder muito maior do que pode se observar em qualquer outro lugar. Então o poder era muito mais compartilhado. Havia inclusive uma certa fração de poder até para o chefe de família, das famílias, né, que habitavam aquele lugar. Então o que acontece com uma organização tão bem sistematizada como essa, com esse compartilhamento de poder e essa organização social, prevendo até que cada indivíduo da tribo fosse detentor de alguma terra, fosse detentor de algum meio de subsistência, foi necessária uma organização para que isso não se destruísse. E como se poderia organizar para que isso continuasse ao longo da história e não viesse a ser desestruturado, né, desorganizado? Através do tipo de endogamia que previa que o indivíduo se casasse dentro da sua tribo. Então a endogamia praticada por Israel era simplesmente com relação ao casamento dentro da própria tribo, né, para que o indivíduo que é habitante dessa tribo, a tribo de Gad, casando-se com uma judia, né, com alguém da tribo de Judá, não levasse os bens dele, né, que são também da tribo de Gad, que beneficiam a tribo, a sua tribo como um todo, levasse esses bens para ajudar, fortalecendo mais Judá e enfraquecendo a tribo de Gad. Então, provavelmente, eu não estudei especificamente isso, provavelmente quando o indivíduo casava-se com alguém de outro lugar, ou ele trazia a pessoa para cá, ou ele de repente tinha que abandonar ou deixar parte da sua riqueza. Não sei muito bem como eles resolviam isso, mas a endogamia era favorecida no sentido do indivíduo se manter dentro da sua tribo, né, ou pelo menos manter os seus bens, manter aquilo que ele construiu dentro, a sua riqueza construída dentro da sua própria tribo, para que isso não viesse trazer desestruturação social para aquela estrutura que estava constituída em Israel. E aí temos a endogamia, a exogamia. Exogamia, ao contrário da endogamia, é o tipo de casamento que pode ser praticado para além da família, casta ou tribo. Os judeus da diáspora praticaram abertamente esse tipo de casamento, os quais foram veementemente denunciados pelos profetas. Aí temos Esdras 9 ao 10, Neemias 10, 28 ao 30, tendo seus casamentos anulados. Qual era a situação, conforme abordado aqui? Esse tipo de exogamia, a exogamia hoje é praticada largamente, principalmente aqui no Brasil, onde temos uma miscigenação bastante avançada, né? E na verdade ela é uma grande bênção, porque ela acaba desfazendo muito do pretexto do racismo, né? Então temos essa mistura de raças que acaba trazendo uma grande bênção para a sociedade quando tem essa questão de enfraquecer essa questão racista, essa divisão tão específica das raças, essa ideia louca de que alguma raça é superior à outra. Então isso aí foi favorável aqui. Agora, além disso, tem a questão da exogamia, quando praticada nessa situação descrita aqui no texto, onde a característica da exogamia que está se praticando é em relação a um indivíduo que não partilha da sua mesma religião. Então temos aí uma exogamia no sentido da religiosidade. Quando os judeus praticaram essa exogamia, trazendo para as suas famílias esposas de
países estrangeiros, esposas de povos estranhos, de povos que adotavam outro tipo de religião, né, que não adoravam a Deus, não adoravam a Jeová. Qual foi o risco percebido? É sabido por todos que a primeira formação de todos vem da mãe, não do pai. Geralmente, ainda mais na sociedade mais anterior, né, mais antiga, os pais têm pouco contato com as crianças durante a primeira infância, né? Os primeiros cuidados são da mãe, e também o primeiro desenvolvimento intelectual da criança também virá da mãe. O pai está trabalhando em alguma atividade, as crianças estão aos cuidados da mãe, das avós, uma coisa assim, e elas estão dando os primeiros cuidados, né? Cuidados físicos, né? Cuidando para sua segurança. E quando eles começam a fala, quando eles começam a aprender alguma coisa, os primeiros conceitos serão das mães. As mães formarão o caráter, né, da primeira infância, a base sobre a qual ele vai trabalhar a vida inteira. Por mais que ao longo da vida ele aprenda coisas que até contrariam aquilo que ele aprendeu na primeira infância, o referencial, a forma dele olhar para a vida, a forma dele olhar para todas as coisas, terá a influência daquela primeira base. Ele olhará de uma forma negativa, ele olhará de uma forma positiva, ele tem autoestima, ele tem baixa autoestima. Tudo isso decorre da primeira formação, da base, né? Então, se temos pessoas de uma religião estranha na formação da base do povo de Israel, a próxima geração, né, teve a geração que voltou do cativeiro e que se estabeleceu na terra e estava reconstruindo a terra, né, de pessoas que sofreram no cativeiro, associando-se com pessoas que estavam na terra já, mas que eram miseráveis, estavam completamente destruídos, e estão formando agora uma nação. Essa nação está vindo com força para se estabelecer novamente. Mas se eles permitissem que essa exogamia, no sentido da religião, fosse praticada, a próxima geração seria novamente de pessoas paganizadas, porque estas mães, com sua cultura pagã, transmitiria essa cultura aos seus filhos, e mesmo que os pais depois quisessem atentar contra isso, seria ineficaz. Porque eles entenderiam que, por mais que esta pessoa, que na maior parte da sua vida esteve ausente, agora queira impor a ela esta prática religiosa, a sua mãe, a base sobre a qual ele aprendeu a pensar, lhe ensinou de outra maneira. Então ele foi ensinado desde o início que Baal é Deus, né, que tem que fazer algumas práticas para favorecer Baal, para que Baal dê a colheita, né, que Azerá é a deusa da guerra, que existe a adoração ao sol e à lua. Então ele vai, na sua primeira base, entender que esta é a verdade. Essa é a verdade fundamental. E após isso, ele pode até ser confrontado com a verdade acerca de Deus, de Jeová, e pode até ser provado para ele. Mas pelo menos um conflito vai estar estabelecido. Pelo menos um conflito. Pode ser até que ele mude depois e adote os preceitos da religião, de adoração a Jeová. Mas pelo menos um conflito esteve estabelecido ali. E aí grande parte da sociedade seria perdida, seria destruída por meio desta influência, né, essa influência maléfica. Por isso que esse tipo de exogamia foi veementemente desaprovado pelos profetas e foi proibido, né, foi mesmo proibido pelos líderes de Israel na época, causando uma grande aflição, mas trazendo a cura, né, para se combater uma chaga aberta, né, uma ferida, para se combater uma doença, é necessário muitas vezes passar por um processo dolorido. Foi isso que eles fizeram, eles trataram a doença. Essa doença da paganização do povo de Israel por meio desta medida drástica, né, mas foi necessária. Então temos a questão da exogamia, e na verdade hoje, de certa forma, também é desaprovada a exogamia, no sentido de que uma pessoa que está envolvida em padrões religiosos, por exemplo, uma pessoa que está envolvida de uma forma fiel dentro da igreja, frequentando, adotando as doutrinas, vivendo, né, conforme esta fé, é desaconselhado a ela, não que seja proibido, mas é desaconselhado a ela que se una com uma outra pessoa que não pratica a mesma fé, porque é previsto aí já um grande conflito, e às vezes o conflito torna-se tão grave que vem a destruir o casamento. Então percebe-se que é possível haver uma grande aflição para o futuro se a pessoa não se atentar
a este cuidado de se unir com uma pessoa que seja da mesma fé, que compartilhe a mesma fé. A Bíblia chama de jugo desigual. Então quem se põe debaixo de jugo desigual está trazendo para si, com certeza, um grande problema, uma grande aflição, que será responsabilidade sua e talvez até destruirá a sua fé. Então é desaconselhado pela Bíblia Sagrada, desaconselhado pelas lideranças, que a pessoa se una com alguém de fora da sua fé. Então não é uma exogamia desaconselhada com relação à raça. Não há problema algum de raças diferentes, etnias diferentes casarem-se. O problema é com relações no viés tanto ideológico quanto religioso. E aí partimos aí para a questão da homossexualidade. Trata-se de uma prática sexual de duas pessoas do mesmo sexo. Ultimamente essa prática vem crescendo muito, inclusive até mesmo no meio evangélico. A homossexualidade, casamento de homem com homem ou mulher com mulher, já é oficializada por lei em vários países. No Brasil, tramita no Congresso Nacional uma emenda para torná-la oficial. E se isso acontecer, em breve, os padres e pastores terão que celebrar um tipo de casamento sob pena de serem enquadrados na lei que pune a discriminação. Não foi essa imoralidade o principal fator que levou Deus a subverter as cidades profanas, Sodoma e Gomorra? Tal perversão era tão natural naquelas cidades ao ponto dessa prática passar a ser chamada de sodomia. Então vemos a questão do homossexualismo. Ela está presente na sociedade já há muito tempo mesmo. A diferença entre o homossexualismo praticado ao longo da história e a época em que estamos vivendo é que na atualidade o homossexualismo tenta se levantar através de algumas bandeiras aí, defendidas por alguns grupos, né? Principalmente alguns grupos de bastante agitação social e de manipulação política. Eles tentam se impor agora como que um grupo inquestionável. Ele tenta se impor agora como um grupo acerca do qual não se pode contrariar, não se pode emitir uma opinião adversa, não se pode ser contra, né? Não se pode se mostrar desfavorável. Então o que acontece? Não é problema existir em grupos sociais, porque os homens têm livre-arbítrio para fazer o que quiserem. Então os homens têm liberdade de escolher qual o modo de vida que querem adotar. Vemos os diferentes tipos de relacionamentos que são estabelecidos ao longo da história. O que colocamos existe um referencial, existe um padrão de Deus que funciona. Agora as pessoas querem adotar outros tipos de vida, eles adotam. Agora, esses diferentes grupos que adotam essas modalidades de casamento e de relacionamento, eles não se impõem como um relacionamento oficial. Eles não se impõem como um relacionamento que tem que ser imposto como regra de prática de conduta inquestionável, que tem sido, na atualidade, o problema do homossexualismo defendido por alguns grupos, não por todos, porque também não são todos praticantes do homossexualismo que entram por esse viés político, que levantam essas bandeiras, né? Agora, alguns grupos, com certeza imbuídos de um viés político, de desestabilização social, estão tentando impor esta prática como inquestionável, ou seja, qualquer um que falar contra, que for contra, que se manifestar contrário a isso, tem que ser tido como uma pessoa homofóbica, tem que ser tido como uma pessoa perseguidora, tem que ser tido aí como alguém que está agredindo, né, que está tendo preconceito. Então todas essas colocações são para coibir qualquer ideia que seja contrária a esta prática. Veja, o homossexualismo, a homossexualidade, com a exogamia, endogamia, poliandria, concubinato, poligamia, casamento em grupo, é uma modalidade de vida. E esta questão do homossexualismo ainda tem um agravante. Por quê? É um tipo de modalidade de relacionamento baseado numa fantasia sexual. Uma fantasia. Esta fantasia sexual não poderá se sustentar. Ela é apenas uma fantasia sexual. Ela apenas servirá para atender a desejos. Mas ela não terá efetivamente a construção de uma família. Ela simplesmente une dois indivíduos do mesmo sexo, o que não lhes dará a capacidade de gerar uma nova vida e de produzir sua própria família. Todos os indivíduos homossexuais da sociedade surgiram de um casamento
ou monogâmico ou polígamo, né? Ou de um concubinato, ou de uma poliandria, ou de uma endogamia, ou de uma exogamia. Porque esses grupos, mesmo sendo modalidades de rearranjo, né, do casamento, mas todos eles estão dentro de um padrão de heterossexualidade. Então, uma heterossexualidade praticada de diferentes modos. Com um homem, tendo um homem e uma mulher, tendo um homem e várias mulheres, tendo várias mulheres e um homem, tendo um homem e uma mulher oficial e uma de estepe, uma concubina. Mas são homens e mulheres. Por quê? É a lei da natureza, não é questão bíblica mais. A gente não precisa nem abrir a Bíblia para falar sobre isso aqui. Isso aqui é a natureza. Para se haver a geração, é necessário a união entre o homem e a mulher. Então isso é efetivo. Isso funciona conforme as leis da natureza. Vai gerar uma família, vai trazer, vai estabelecer este grupo, esse núcleo familiar, vai ter efetividade, vai progredir, crescer, né? Agora, um grupo, uma união de duas pessoas do mesmo sexo não produzirá, não gerará nenhum indivíduo a mais, não construirá uma família, apenas será a vivência de uma fantasia sexual. Então veja, ao longo da história foi praticado muitas das vezes o homossexualismo. Até a gente vê aí alguns relatos da sociedade grega, mas muitas das vezes o tipo de homossexualismo que foi praticado por esses indivíduos da sociedade greco-romana era praticado por pessoas que estavam dentro de um núcleo familiar. Então a pessoa tinha a sua família e fora disso tinha algum tipo de relacionamento, só para mostrar que é apenas uma questão de fantasia sexual. E aí as pessoas querem colocar fantasias sexuais como oficializadas e até impostas, e vedada toda a possibilidade de contrariedade e de crítica. Não existe nenhum grupo, ideia, qualquer coisa que não possa ser criticado. Tudo pode ser criticado. E a liberdade, ela prevê isso, a liberdade de manifestação de opinião, tá certo? A liberdade de opinião não pressupõe, não endossa a liberdade de agressão. Agora, agredir é outra coisa. Agredir é dizer que tal pessoa, por adotar essa prática, é inferior. Tal pessoa, por adotar essa prática, tem que ser perseguida, tem que ser morta, tem que ser desprezada. De forma alguma. Liberdade de opinião não é liberdade, não é endosso para agressão. Todas as pessoas que praticam essas diferentes modalidades aí de forma de relacionamento estão fazendo isso dentro da sua liberdade. Estão fazendo isso dentro da sua liberdade de escolha. Então, como indivíduos, tem que ser sim respeitados. E aí a pessoa pode adotar alguma prática de relacionamento na sua vida, mas ser uma pessoa honesta, mas ser uma pessoa trabalhadora, ser uma pessoa cumpridora dos seus deveres, da sua palavra, uma pessoa que tem um comportamento social correto, uma pessoa que é confiável. Então ela é respeitada enquanto indivíduo nas suas práticas, naquilo que ela mostra, né, para a sociedade. Agora, na sua individualidade, na sua intimidade, ele adota essas diferentes práticas. O que estamos passando aqui? Qual é o padrão de Deus? O padrão de Deus é a heterossexualidade, tá certo? E a monogamia. Esse é o padrão de Deus e funciona. Agora, as diferentes outras práticas, as pessoas vão vivê-las dentro da sua intimidade, da sua individualidade. Incesto. É a união sexual ilícita entre parentes consanguíneos, afins ou adotivos. Trata-se de uma aberração estúpida e brutal. O incesto é uma forma de adultério ou fornicação agravada. Apesar de ele ser praticado quase no mundo inteiro, o mesmo não é tolerado praticamente em nenhuma parte do mundo, com poucas exceções, como no caso do povo antigo, do Antigo Egito e dos indígenas do Peru e do Havaí, onde esse tipo de relacionamento era não só tolerado, mas também recomendado para manter a pureza do sangue real. Então, com relação à questão do incesto, primeiro, ele é desestruturador da família, porque você tem na base familiar um homem, uma mulher e filhos. Estes filhos, cada um, saindo do seu núcleo familiar original, constituirão uma família. Serão um só corpo, uma só carne, com o seu consorte, né, com o seu cônjuge, e sairão, se apartarão do pai e da mãe e constituirão um novo núcleo familiar. Esse sistema é extremamente eficaz e construiu o mundo. Agora, quando temos a prática do incesto dentro da família, temos a destruição desde a base do núcleo familiar, com desrespeito com relação aos integrantes dessa mesma família. Então o incesto é
uma destruição, é uma forma de desestruturação. Agora, ele foi adotado em algumas famílias a partir do pressuposto de que alguns indivíduos são melhores que os outros. Então, por exemplo, um incesto praticado dentro das monarquias egípcias, né? As famílias faraônicas. Temos aí a ideia de que o faraó é um descendente da deidade, que ele é superior a todos os demais seres integrantes naquele país, naquela nação. Os seus súditos são inferiores a si, ele é uma pessoa superior a eles. E com isso ele precisa casar-se com alguém que também seja superior, também tenha esta característica. Quem dentre as pessoas disponíveis no seu país tem essas características? A sua irmã, por ser da sua família. E assim temos a prática do incesto dentro da nação egípcia, do povo egípcio, sendo praticada a partir desse pressuposto de que o faraó é alguém superior, precisa casar-se também com alguém que seja superior, ninguém melhor do que isso senão a sua irmã. Agora, claro, isso não é uma lei estabelecida que não fosse quebrada em nenhum momento, que fosse praticada a ferro e fogo, porque em muitos momentos monarcas egípcios casaram-se com pessoas que não da sua família. Mais de uma esposa, esposas diferentes inclusive, e até houve o caso de uma princesa hitita que casou-se com um monarca egípcio, né? Então teve o caso também do casamento de uma pessoa de povo, né? De uma pessoa de outra nação, de outros povos, né? Mas bastante raros. Geralmente os egípcios mantinham-se os casamentos dentro do seu próprio povo, por entenderem-se um povo superior às outras nações também. Então os egípcios tinham esse conceito de vida. Então vemos que esse tipo de incesto é decorrente aí dessas situações. A Bíblia Sagrada então tem leis severas proibindo essa prática. Temos aí o livro de Levítico, com muitas regras familiares proibindo qualquer tipo de prática de incesto e de abuso dentro da família, né? Teve um cuidado bíblico aí com relação a isso. As regras estabelecidas para proibir o incesto são mais rígidas em alguns países do que em outros. Na China, por exemplo, o fato de duas pessoas terem o mesmo nome de família é suficiente para que elas não se casem, mesmo se desconhece qualquer grau de parentesco. No capítulo 18 de Levítico encontramos uma grande relação de pecados incestuosos, onde em alguns casos a pena era a morte no fogo, Levítico 20:14. Então temos a questão do incesto e a forma como a Bíblia coibiu essa prática de uma forma bastante severa, né? De uma forma bastante veemente, para que isso não se tornasse a destruição das famílias de Israel. Então com isso encerramos aí as modalidades de casamento, conforme nos é informado aí ao longo da história. Nos manifestamos com relação ao padrão de Deus, né? O padrão de Deus que até pelo povo de Israel foi contrariado durante algum momento, mas mostrou a ineficácia, né, tudo aquilo que está fora desse padrão. Mostra-se então esse padrão como algo de fato eficaz, eficiente para a sociedade. E na continuidade trataremos acerca de divórcio, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo, tá certo? O posicionamento de Cristo e de Paulo com relação a essa prática do divórcio. Então encerramos por aqui, depois daremos continuidade ainda falando acerca de assuntos familiares dentro da antropologia bíblica.